Olá, meus irmãos, aqui é o pastor André, uma vez mais com vocês, desejando que a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua casa. Amém? Vamos estudar mais uma lição de hoje sobre o estudo do Ministério dos Presbíteros, hoje mais precisamente na unidade 2, aula de número 3. O estudo do livro de Ruth. Né? Então vamos começar com o que está dito aqui no nosso livro, na nossa lição. Primeiro, quem é o autor do livro de Ruth? Bom, segundo a tradição, o autor desse livro foi Samuel, o sacerdote, o profeta, o juiz Samuel, aquele que ungiu Saul, que ungiu Davi para ser rei. Há uma ideia de que esse livro foi escrito por Samuel e meio que organizado um tempinho depois, mais para frente, até porque no último versículo do livro, né, que só tem 4 capítulos, eu vou ler aqui o último versículo, está dito assim: Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Veja, Samuel viveu e faleceu num tempo em que Davi nem era rei. Ele ungiu Davi, mas ele partiu para a eternidade sem ver, sem presenciar, né, Davi como rei. Assim sendo, não haveria por que o próprio Samuel colocar essa citação de Davi, se até aquele momento em que ele possivelmente tenha escrito o livro no decorrer da sua vida, se Davi não era ninguém, vamos assim dizer, ainda não tinha sido ninguém. Então, o que leva a crer é que Samuel escreveu o livro. Porém, esse detalhe foi posto, acrescentado mais à frente, não sei por quem, né, durante essa organização. Data. Bom, quem escreve em um período, em uma data específica. A história que se passa é no período dos juízes, que é depois de Josué e antes de Samuel. Né? Um período em que houve muitos juízes, alguns juízes liderando o povo da nação de Israel. Então aqui as datas vão dar para nós mais ou menos do século XII, lá pelo ano de 1100, por aí, século XI, né? 1100 a 1000 antes de Cristo, mais ou menos nesse período. Propósito do livro, para que esse livro, né? E aqui tem algo que eu sempre gosto de usar o livro, você tem o livro em mãos, né? Então aqui diz assim, o conteúdo do livro de Ruth tem o objetivo de demonstrar que Noemi, Ruth e Boaz permaneceram fiéis a Deus no meio de uma sociedade com muitas tradições firmes, né? Bem diferentes da nossa, mas que nem sempre valorizavam os preceitos que eles tinham recebido, as leis da época de Moisés. Bom, vale ressaltar que em todo o contexto, né, apesar de estar citado aqui esses 3 personagens, mas você percebe, na medida que você lê, que um personagem ele vai dirigindo todas as ações, ele vai agindo com todas as circunstâncias para, através disso, ir moldando o caráter, moldando a concepção e moldando a alma de uma pessoa. Na verdade, não de uma, mas mais de uma. Especificamente de Noemi e também de Ruth. Quem é esse personagem? Deus. Deus vai dirigindo, né, controlando as ações, ou seja, controlando as circunstâncias em meio às ações e decisões que esses personagens vão tomando, ok? Porque você tem um início de alguém que começa bem, tem uma vida agradável, bacana, aí esse alguém, pelas suas decisões, desce e tem destruição na sua própria vida, e aí pelas ações de Deus, dirigindo as circunstâncias, esse alguém vai ser trazido ao reestabelecimento. Estou falando de Noemi. Se você perceber a partir do nome de Noemi, você vai perceber que Noemi, mais na frente aqui vai dizer que o nome de Noemi significa alegria, né? Gentil, amável, nessa área de alguém que era dócil, que era legal, que era atraente, alguém que é assim carismático, que é gostoso estar perto. Ela começa assim. Mas quando ela sai de casa, né? Ela perde tudo e então ela se torna outra pessoa. E Deus vai trazê-la para aquilo que ela era antes. Então, o propósito do livro é isso, mostrar essa ação de Deus, tá, em meio a essa circunstância. O versículo-chave do livro. Bom, aqui está dito que é aquela frase, né, aquele texto que a Ruth
a nora de Noemi diz para ela: não insista para que eu te abandone, não insista para que eu te deixe, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, ali eu morrerei. Então, é muito bonito esse texto, essa frase. Muitos usam ela em circunstâncias de amor, né? Mas realmente ela é muito bonita mesmo. E aí você tem a figura do Boaz, que vai entrar mais na frente na história, tá? Mas vamos lá. Por que essa história é impactante? Como eu disse, eu sou apaixonado, eu acho que disse, sou apaixonado nessa história tão pequenininha, 4 capítulos, e eu penso que vocês leram, né? E ela é assim, incrível, porque você tem uma narração atrás de uma narração, você tem um conto de uma ação atrás de outra ação, e você percebe Deus agindo, né? Então veja bem, primeiro, Noemi casa-se, Elimeleque, seu marido, tem 2 filhos, mas chega um momento de crise, né, na cidade em que eles viviam. E aí eles tomam uma decisão enquanto família, enquanto lar, sair de onde moravam e habitar em outras terras, na região de Moabe. Achou que lá era melhor. Moabe, para os judeus naquele momento, apesar de serem parentes meio distantes, por quê? Porque os moabitas, eles eram descendência de Ló. Os judeus eram descendências de Abraão. E Ló é sobrinho de Abraão. Lembra que Abraão sai da sua terra, quando Deus diz para ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão obedece, mas traz o sobrinho Ló. Lá na frente, os dois, por uma questão financeira, o gado deles tinha aumentado muito, então Ló segue para um lado e Abraão para outro. Mas de Ló surge a nação, o povo dos moabitas. Então, assim, eles não eram muito bem vistos pelos judeus. Por quê? Porque a nação surgiu de algo assim, né, que não era considerado legal. As filhas de Ló se engravidaram, né, do próprio pai, do próprio Ló. Então nasce o filho e desse filho gera a nação. Então os judeus eram meio que, né, e esse povo também não servia a Deus, eles tinham lá as suas práticas pagãs. Então ir para lá era abandonar Deus, essa era a ideia, né? Ir para tal lugar era a mesma coisa que dizer assim: eu não quero mais Deus, Deus não me serve mais, eu não vou viver mais debaixo da proteção dele, eu vou viver minha vida agora do jeito que eu quiser e vou para um lugar que eu sei que ele não gosta, mas eu vou. Então você fica aqui, eu vou para lá. Então essa era a ideia. E ela vai com a esposa e os filhos, lá esses filhos se casam, né? Tornam-se homens, já eram rapazes, adolescentes, não sei. Bom, se casam com mulheres de lá. E o tempo passa, o esposo de Noemi falece, os 2 filhos falecem, agora ela se sente só, abandonada, apenas com as noras, e ela decide então voltar para a terra, que na verdade ela não deveria ter saído. Por que ela decide voltar? Porque lá ela ouve dizer que lá na sua terra, em Belém, Efrata, Belém, as coisas estavam melhor. Então ela volta. No que ela volta, as noras partem com ela, só que até certo momento ela reúne as noras e diz para elas: olha só, eu estou muito chateada, estou muito triste, vou voltar para a minha terra, para o meu povo, e vocês ficam aqui. Vocês são daqui, vocês são jovens, vão arrumar outro casamento, etc. Sigam aí. Uma das noras volta, a outra é Ruth, justamente a Ruth, né, que o livro leva o seu nome. É a que falou aquele versículo, aquela frase que está lá no versículo 16, né? Não insista para que eu te deixe. Seu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Então Ruth, eu acho lindo isso aqui, Ruth decide acompanhar Noemi. A pergunta que às vezes a gente se faz, né, é: por quê? Por que Ruth quis acompanhar a sua sogra? Por quê? Foi apenas dó? Foi apenas assim, compaixão? Será que foi apenas assim, como é que eu diria? Pena, né? Tem pena, tem dó, coitada, ela já está idosa, ela está sozinha, não, eu vou com ela para ajudar. Será que foi só isso? Eu não acredito. Eu acredito que, além disso, lógico que Ruth sentiu essas coisas, mas eu acho que Ruth sentiu além. Sentiu o quê? Eu acho que no momento que ela conheceu, isso não está na Bíblia, assim, não está no livro escrito, mas a gente pode inferir, né? Ruth percebia que Noemi tinha um jeito, né? Mesmo vivendo em terra estranha, ela não esquecia da sua tradição, da sua cultura, do seu Deus. Mesmo vivendo em terra estranha, ela carregava toda aquela bagagem, tudo aquilo que ela nasceu crendo e viveu acreditando, né?
e praticando, ela trazia. Então isso chamou a atenção também, certamente, de Ruth, e a Ruth a acompanha. Então as duas voltam. Mas entenda, Ruth, inclusive, significa amizade. Tá? Noemi é uma mulher que nesse momento está triste, chorosa e decepcionada. Ela chega a dizer em dois momentos bem distintos. Ela primeiro fala para suas noras: a mão do Todo-Poderoso, ou seja, Deus, né, está me destruindo, pesou as suas mãos sobre mim. Quando as duas, Ruth e Noemi, entram na cidade de Belém, quando voltam, as mulheres, as pessoas da cidade olham e dizem: não é Noemi? E a própria Noemi, quando essas indagações chegam, né, você não é a Noemi? A própria Noemi diz: não, eu não sou Noemi. Meu nome a partir de hoje não é Noemi. Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara. Bom, o que Noemi estava querendo dizer ali? Olha, como eu disse para vocês, Noemi significa alegre, bondosa, gentil, suave, meiga, alguém assim, sabe, sempre bem. Só que ela não vivia mais assim. A vida a transformou em uma mulher triste, decepcionada e, na concepção dela, amargosa. Então ela fala: a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. De novo, ela põe a culpa em Deus. E Deus, até agora, não falou nada. Não usou nenhum profeta. Não disse uma palavra, não a repreendeu, não chegou alguém dizendo: eu vou te restabelecer. Não, só que Deus não fala, mas age. Antes de Deus falar, Deus estava agindo. Né? Às vezes nós, inclusive, queremos uma palavra de Deus, mas nem sempre Deus fala. Só que, mesmo quando Ele não falar, Ele estará agindo. Como que Deus agiu? Deus trabalhou no coração de Ruth. Quem é Ruth? Amiga, amizade. Então, o que Noemi mais precisava? Amizade. O que Noemi mais precisava? Amigo, ombro. E Deus colocou alguém do lado, né, dela, que foi Ruth. Então a história vai se transformando, né? As duas chegam, de repente, tem que trabalhar, né? Veem a situação. Ruth então deseja fazer alguma coisa para buscar alimento e tudo. E é incrível como é que Ruth, mesmo sendo a mulher mais jovem, mesmo sendo a provedora, considerando as duas, mesmo sendo aquela que tem vigor, mesmo sendo aquela que aparentemente sustenta a casa, ela se submete à voz de Noemi. Ela se submete à direção de Noemi. Isso eu acho fenomenal. Por quê? Porque às vezes tem gente que é assim, ativo, inteligente, bom em tudo, e aí ele não quer se submeter à direção de alguém que tem a direção. Acontece muito nas igrejas, né? Aqui a gente está estudando, Bíblia, coisa assim. Acontece muito nas igrejas, você tem às vezes o pastor, dirigente da igreja, né? E tem membros, obreiros na igreja, tem alguém que prega melhor, dirige um culto melhor, fala melhor, tem mais conhecimento, tem mais carisma do povo, sabe, mas vamos entender, alguém tem a direção. E a bênção vem como veio para Ruth, porque mesmo sendo ela a provedora, a que trabalhava, a que tinha mais vigor, a que tinha mais condições, ela se submetia à decisão, ou seja, às orientações de Noemi. E Noemi, então, sugere para Ruth algumas coisas, né? Quando Ruth vai trabalhar na roça, na fazenda, o alimento que eles plantavam lá era trigo, cevada, então eles vinham cortando, sempre ficava aquelas moitas para trás. E já era princípio bíblico, né, princípio da lei de Moisés, que não deviam voltar pegando esse restolho que alguém veio colhendo e não colheu direito. Não, deixa. Mas deixa para quê? Para os pobres, as pessoas menos favorecidas, que não tinham muita condição. Então eles vinham, né? Então já era princípio de Deus. Veja que Deus estabelece leis em cima daquilo que é a tradição do povo, né? Então Ruth vai trabalhar e ela vai, seguindo orientações de sua sogra, Noemi, ela vai parar justamente num campo que o dono do campo, o homem rico, dono do campo, né, chamava-se Boaz. Agora veja bem, por isso que eu falo para vocês que Deus vai dirigindo tudo. Por quê? Olha, Boaz é o dono, Boaz é rico, Boaz tem muita coisa, ele não está lá com a mão pesado junto com a turma, não. Mas naquele dia ele foi lá ver como é que estavam os serviços. Naquele dia ele foi lá. E justamente naquele dia ele foi lá, aconteceu, ele chegou e viu uma moça lá assim, ele chamou o gerente, ele falou assim: quem é aquela, por isso que eu estou vendo uma mulher diferente, não é das nossas funcionárias, quem é? Aí o rapaz fala: aquela mulher
uma tal de Ruth, que veio mais a dona Noemi, é uma moabita que está aí, eu deixei ela trabalhar. Aí o Boaz, então essa aqui é a tal, já ouviu falar dela, né? E aí vocês já leram a história, né? Agora eu vou dizer para vocês, foi coincidência, né? Justo no dia que Ruth foi lá trabalhar nesse campo, né? Saiu para trabalhar e ela foi parar no campo de Boaz. E coincidentemente Boaz foi lá visitar seus funcionários naquele dia. Será que foi coincidência? É óbvio que isso não é coincidência. O que é isso? É Deus dirigindo todo o processo da história da vida das pessoas. Entenda, meus irmãos, para o cristão, para o servo de Deus, para quem tem fé, entregou a vida a Cristo como seu Senhor e Salvador, não existe coincidência, tá? Não existe coincidência, existe providência, tá? Deus, já viu aquele ditado dos antigos? Deus escreve certo por linhas tortas. É incrível, né? Na verdade, a nossa visão é que não tá legal, que é uma mera coincidência, mas Deus não. Como eu disse, Deus não usou profeta, Deus não falou nada, mas Deus foi administrando, levando as coisas. Resultado, né? Boaz a chama, trata ela bem, fala para ela, não, você vai comer aqui junto com as minhas funcionárias, se você quiser tomar água, pode pegar aqui. Tratou ela com cordialidade. Mas por que Boaz tratou ela bem, sendo que ela era estrangeira? Por quê? Porque Boaz ouviu falar dela. Quem falou? O povo. Mas que povo? Cidade. Povo da cidade. Lembra, não era uma mega de uma cidade, não era uma cidade do tamanho de Goiânia, nem, sabe, do tamanho de Iporá. Não, cidadezinha pequena. É aquela cidade assim que todo mundo conhece todo mundo. Cidadezinha pequena, povoação pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, ele ouvia falar, alguém falava dela. E falava o quê? Aí é que está o X da questão. Porque todo mundo fala sobre as pessoas. E nós até hoje também falamos sobre outros, falamos sobre pessoas. Mas o que é que a gente fala? O que é que nós evidenciamos nas vidas das pessoas? Foi o que aconteceu com Ruth. O que evidenciaram? É óbvio que o que evidenciaram foram as ações que Ruth mostrava no meio daquele povo. Foram as atitudes de Ruth, foram as decisões que Ruth tomou, que estavam falando, né, evidenciando sobre a vida dela. Olha, ela é de um povo, abandonou aquele povo e veio por causa de uma mulher, cuidar dessa mulher, automaticamente fazer valer o que ela disse lá atrás. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então, na cabeça de Ruth, ela estava sob a proteção do Deus de Israel. Ela seria aceita e bem vista, ela estava correndo esse risco de não ser aceita, de não ser bem vista, como acontecia sempre. Pessoas de fora, né, de outra cultura, de outros povos, eram escravizadas, né, sabe? Não tinha a liberdade que se tinha lá no seu povo. Ela corria esse risco. Mas falavam bem dela. Por quê? Porque ela poderia ter casado lá, não casou. Ela poderia ter deixado sua sogra, não deixou, veio para cuidar. Outra coisa que você vai evidenciar que falavam de Ruth, aqui, mais na frente, uma segunda parte, quando Ruth, obedecendo às orientações de sua sogra, quando sua sogra diz para ela, minha filha, hoje vai ter um evento lá na Eira, né? Então você se maqueia, se prepara, se organiza, né? E vai. Não deixa o pessoal te ver, não. Vai, fica de olho no Boaz, porque anteriormente eles entenderam, eles descobriram, né, que Boaz, né, esse homem que a tratou bem, etc, que gostou de todas as informações que falavam dela, esse homem era um parente de Noemi. Então, já que ele era um parente, ele estava na cadeia sucessória, sabe? Ou seja, ele era uma das pessoas que poderia resgatar, né? Eles tinham a remissão naquela época, uma tradição, que era mais ou menos assim, quando alguém morre, né, por exemplo, quando um homem morre, a esposa dele está viúva aí, ela vai casar de novo, com quem que ela vai casar? Ela tem que casar com o irmão desse homem que morreu, ou seja, com o cunhado, né? Só que Ruth não tinha cunhado, eram 2 filhos de Noemi, os 2 morreram. Então ela teria que casar com alguém, um parente ali da linhagem do marido mais próximo. Por que isso? A ideia é que para que a descendência, o filho dessa pessoa, dessa mulher, desse novo homem, tomasse o nome do falecido, para ficar a herança do falecido. O nome dele não fosse apagado sobre a terra. Acontece que existia uma hierarquia. Então, primeiro o cunhado,
Se o cunhado não puder, depois, digamos, o primo primeiro, depois o primo segundo, e assim vai. Bom, tem uma sucessão, isso é mais descrito no Pentateuco, né? Nas leis de Moisés. Por que Moisés propôs isso? Porque era tradição da região, não era só do povo de Israel, não. Isso era uma cultura daquela época. Então, simplesmente escreveu, acrescentou detalhes para ser lei, para não ficar só na cultura. Virou lei para eles. Bom, aí o que eu estava dizendo é que quando eles têm essa ciência, quando Noemi tem essa ciência que Boaz é esse remidor, é um deles, então ela orienta Ruth se maquia, se organiza, toma um banho, né, passa alguma coisinha lá, sei lá, se ajeita, e vai entenda, quando você lê e observar, você vai ver que Ruth vai com a intenção específica de meio que jogar um charme para cima de Boaz, tá? Meio que fazer algo assim que faça os olhos de Boaz olhar para ela como uma mulher que pudesse ser esposa dele. E ela faz isso, né? Ela faz isso, vai obedecendo às ordens de sua sogra, vai lá para ele, né? E aí tem um momento que ela percebe que Boaz deita lá, já cansada, à noite, bebido um pouquinho mais de vinho, era natural na cultura deles beberem vinho, que é bebida fermentada. Então o coração da pessoa ficou mais alegre, deitou, e ela veio e deitou do lado, né? Ela veio e deitou aos pés dele, diz o texto, do lado. Quando ele, mais tarde, lá da noite, de madrugada, meio que acorda assim, sente alguém ali e tal, ele vai ver, era Ruth, né? E aí, de novo, ele vai estabelecer um contato com Ruth, um diálogo com Ruth, né? E aqui no texto, na nossa lição, no livro, aqui na página 107, na parte que está, terceiro parágrafo, está destacado aqui, está em negrito, ó, Boaz deseja remir Ruth. Aí ele fala assim, não se saiba que alguma mulher veio a Eira. Esta foi a ordem de Boaz para os servos dele. Nesse ponto aqui, houve um erro aqui. Essa palavra não foi para os servos dele, foi para Ruth. Ele estava conversando com ela, né? Então ele levanta e organiza algumas coisas ali, dá algumas coisas para levar para casa e fala, não, vai embora, para que, né, não fica feio alguém ver você por aqui, vão pensar mal. Porque na sequência vai entender que Boaz ficou assim encantado, além de tudo que ele ouviu falar de Ruth, ele fica encantado, por quê? Porque tudo se percebe que ele é sim um dos parentes remidores, tá? Ele é mais velho que ela, mas a índole dela era tão firme, o caráter e a postura dela era tão firme, que ele fala assim, você poderia ter ido, né, buscar um casamento com jovens, se envolver com pessoas mais novas, etc. Mas você, né, ela manteve-se na postura, no caráter, de não fazer nada errado, né, de procurar o remidor, que era aquele que pela lei era o responsável para ser a pessoa que deveria não só adquirir os bens antigos da família, mas ter a responsabilidade desses bens, da sogra de Ruth, que é Noemi, casasse com Ruth, gerar um filho para que o nome do ex-marido de Ruth não caísse por terra. E ele fica encantado com ela. Por quê? Porque ela vive, mesmo não sendo uma judia, ela era uma moabita, ela vem para viver, como ela disse para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, então ela vai viver na prática, mostrar com o seu comportamento que ela cumpria o que estava ordenado lá nas escrituras, que era o costume do povo. Então Boaz sai dali, né, com essa decisão tomada, reúne, e ele fala, olha, na verdade, vocês estão achando que é eu, mas tem alguém que tem o direito por lei de fazer esse resgate antes de mim. Né? Ele chama essa pessoa, fala para ele, olha, você tem que resgatar aí as terras da Noemi, né, da viúva, etc, etc, etc. O cara falou assim, eu vou comprar. Então ele usa uma certa habilidade e fala assim, só tem um detalhe, no dia que você comprar, você sabe que você é obrigado pela nossa lei a tomar a Ruth como sua esposa e suscitar um filho com ela para o nome do ex-marido não cair por terra. Aí o cara, opa, aí então eu não quero, porque na verdade ninguém queria, era uma prática, era um costume, mas ninguém queria gerar um filho para que esse filho não levasse o seu nome. Ninguém queria. Era uma prática da cultura? Era, mas era evitado. Faziam tudo para evitar. Boaz não. Boaz aceitou, cumpriu. E é interessante que Boaz depois se casa com ela, gera um filho, né? Como vocês sabem, gerou um filho, né? Foi o avô aí de Davi. E esse filho não levou o nome do ex-marido de Ruth. Ele entrou para a história como sendo filho de quem?
de Boaz. Não se cita o nome do ex-marido de Ruth. Essa era a intenção. Mas o fato foi tão relevante, a postura de Boaz foi tão digna, o posicionamento de Ruth, o comportamento de Ruth foi tão digno, que Deus deixou que esse filho levasse o nome do próprio pai, que era Boaz. Pai biológico e o pai de fato, né? Que foi Boaz. E escolheu, inclusive eles, para entrarem na genealogia de Jesus. E é incrível como que essa história é linda, porque todo esse comportamento, né, foi transformador na vida de quem? De Noemi, né? Então Boaz aqui ele faz a figura de Cristo. Quem é Jesus para nós? Jesus é o nosso remidor, é aquele que veio e nos remiu, ou seja, nos comprou de volta para ele. Boaz aqui simboliza Jesus, foi digno, cumpriu certinho, né? Jesus veio para cumprir a lei, cumpriu tudo certinho, morreu na cruz, ressuscitou e ele tornou-se o nosso parente divino, o nosso remidor, né? Mas Boaz remiu quem? Boaz remiu alguém que nem era da sua nação. É porque esse alguém distante de outro povo, moabitas, como já disse lá atrás quem eram os moabitas, então é alguém indigno, é alguém não merecedor, é alguém que não tem direito de vir para cá e usufruir, de ter a liberdade que os de casa têm. Boaz cumpre o seu dever e traz essa dignidade para esse alguém. É o que Cristo fez com nós. Não tínhamos direito, não tínhamos condições de usufruir dos benefícios de Deus. Jesus trouxe isso para nós. Irmãos, encerrando, esse livro é fenomenal, ele é lindo. Você pode ler ele, sabe, numa sentada, 4 capítulos, e Deus vai falando e mostrando para vocês as coisas. E no resumo de tudo, assim como acontece lá em Esther, que nem aparece o nome de Deus, acontece nesse livro aqui. Eu acho os 2 livros fenomenais. Lá, o nome de Deus não é citado. Aqui, sim, aparece o nome de Deus, mas assim, de uma forma que alguém reclamando de Deus. E Deus pega esse alguém, né, e restaura, traz ele a dignidade, traz ele de volta. E Deus é maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar você, sua vida. Fique na paz.